Pessoal, há umas 3 semanas atrás surgiu uma notícia sobre a presença de um grupo internacional antifaz aqui no Brasil, e ele tem articulação em vários países, falando que iam impor ou provocar violência durante as manifestações como estratégia para tentar dispersar as manifestações a favor do governo, certo? Isso daí ecoou em outros jornais do mundo, não é só no Brasil que tem acontecido, e realmente no domingo retrasado teve um embate, mas por pouco, como a polícia chegou, conseguiu dispersar e não chegou a ter violência efetiva. Mas já havia vídeo, inclusive, mostrando provocação. Depois, agora nesse último domingo, já houve agressões, depredação de patrimônio público, e todo mundo viu isso acontecer, né? Não só de patrimônio público, como também de propriedade privada, de lojas, mais ou menos no estilo de Black Bloc, só que com a diferença que o Black Bloc ele tinha a intenção de destruir os símbolos do capitalismo. Nesse caso, a gente viu destruição de lojas também, de pequenos empresários, isso principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi assim avassalador, né? O que fica claro, primeiro, é que há um interesse estrangeiro nisso, porque senão não haveria esse tipo de revolta acontecendo em vários países ao mesmo tempo, né? Isso daí já deixa claro, confirma a notícia realmente. Hoje a gente fica com dúvida se é fake news, mas nesse caso é verdade, porque houve a prova real que foi os acontecimentos. E o interessante é que acontece simultaneamente em vários lugares. E quando a gente vai olhando o movimento, até a forma de atuação, se você olha nos vídeos, como eles se movimentam, como eles provocam, quando eles agem, aquilo ali parece que tem um treinamento específico para agir daquele modo em manifestações e provocações, né? E até para levar violência. Aqui no Brasil a gente chegou a ver queimaram a bandeira nacional lá em Curitiba, mas foi muito bonito no dia seguinte ver os lutadores e outros manifestantes liderados lá por Vanderlei Silva, que já honrou tanto a nossa bandeira nacional. Ele foi lá e hastearam novamente a bandeira nacional na Praça do Homem Nu, lá em Curitiba. Foi muito bacana isso. Meus parabéns aí a todos os manifestantes e a todo o pessoal lá da República de Curitiba. O que a gente nota com esse interesse estrangeiro que está por trás é que existe uma associação do capital internacional com a atuação dos comunistas. Repare só que parece antagônico, né? Mas ele já vem associando. Aqui a Operação Lava Jato já mostrava isso um pouco, porque as parcerias público-privadas que se formavam abriam as portas do Estado para utilizar o monopólio do capital, utilizando o Estado para se agigantar, né, e tomar conta do mercado, diminuindo a concorrência, o que é contra o próprio ideal do liberalismo. Então, as grandes corporações se valendo do Estado. Isso a gente viu realmente no Estado fascista, no Estado nazista e nos governos petistas também, muito a gente viu isso aqui. Essa associação entre capital e comunismo. A China é um exemplo disso, e o que eu já falei da simultaneidade, isso acontecendo ao redor do mundo, com destaque nos Estados Unidos, em decorrência do assassinato lá do George Floyd, que foi um absurdo aquela forma como ele foi detido e assassinado. A questão é se há um elemento racial, fato, realmente um branco, o outro negro. Agora a gente não sabe se tem um elemento racial na ocasião da prisão, porque em relação ao uso de nota falsa, a acusação de nota falsa, ele deveria ser levado para a delegacia se era realmente nota falsa, e lá ser investigado, ser punido, isso independente da cor, né? Então pode ser que haja um racismo ali, mas isso não fica comprovado em si, né? Existem muitos assassinatos entre brancos, branco matando branco, entre negros, negro matando negro, entre branco matando negro, negro matando branco. Isso acontece porque faz
parte dos problemas da humanidade, né? A gente não pode colocar apenas como um elemento racial preponderante. Agora o que a gente tem que se perguntar é como resolver isso. A gente precisa arrumar uma forma de resolver isso que não seja brigando entre nós mesmos, se desunindo. Essa segregação, ela interessa a quem? A quem serve? Hoje a gente tem um governo. Se a gente estiver inconformado com esse governo, a gente pode se manifestar e tal, mas quando a gente vai para a briga e começa a brigar com os outros manifestantes, a gente está brigando o povo, brigando contra o próprio povo. Isso daí me leva a pensar assim, quem é que se beneficia disso? Alguém pode estar sendo utilizado como massa de manobra para poder favorecer o interesse de alguém. A ocasião e a simultaneidade desses acontecimentos ao redor do mundo me parece muito que existe realmente um interesse corporativo que está induzindo isso, e aqui no Brasil especificamente a notícia que tem é que há infiltração de políticos com os movimentos, né? MST, Movimento Sem Teto, nas torcidas organizadas para utilizar nesse sistema nesse uso sistemático de intimidação e de provocação e de violência para destruir os movimentos nacionalistas. Porque há de se fazer uma diferenciação muito clara entre fascismo e nacionalismo. O fascismo realmente utiliza o elemento nacional, mas ele utiliza o elemento nacional para justificar, junto com os direitos sociais, não apenas o nacionalismo, ele pega também os direitos sociais, tanto que tem a Carta del Lavoro na Itália fascista, tem a Constituição de Weimar lá na Alemanha nazista, e eles utilizam aquela fundamentação, junto com o nacionalismo, para justificar uma destruição da liberdade e uma imposição do Estado perante também outras nações, aí levando ao imperialismo e não mais apenas um nacionalismo. E além disso existem outros pontos, por exemplo, no nazismo havia o ódio aos judeus. Hoje não dá para a gente falar que o governo Bolsonaro é nazista e tentar relacionar ele a Hitler, porque inclusive a nação mais amiga que ele se apresenta é dos Estados Unidos e a segunda é Israel. Então Israel é o país dos judeus, então não há esse ódio aos judeus, então não poderia ser considerado nazista. Também ele não trabalha com o Estado interventor, ele quer justamente o oposto, ele quer um Estado mínimo. Ele já editou como medida provisória a lei que não sei se já foi convertida, mas está para ser convertida talvez, a lei da liberdade econômica, ou seja, reduzindo a intervenção do Estado, proporcionando aos pequenos empresários que possam utilizar da livre concorrência, da livre iniciativa. Também defendeu a liberdade de locomoção, inclusive diante agora dessa pandemia, e ele estava corretíssimo, porque se você ler a Constituição na parte de estado de sítio, estado de defesa, você vai perceber que essas limitações só podem ocorrer nos casos específicos. Então, o que a gente viu os prefeitos e governadores fazendo aqui é completamente inconstitucional. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Já comentei um pouco sobre isso numa live que eu tinha feito na semana passada com o César Leite, e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esses pontos. Mas Bolsonaro já lutou pela liberdade de locomoção, de ir e vir, reclamou de se algemar pessoas inocentes, e ainda fez referência à súmula do STF que proíbe usar algema até para criminoso. Agora, durante essa pandemia, a gente viu usando para cidadãos, aquela senhora na praça que foi algemada, a polícia indo coibir as pessoas na praia lá em Pernambuco, monitoramento de celulares, um monte de coisa. Ele também falou em armamento da população. Que nazista que quer colocar um Estado totalitário contra a população, que iria desejar armar a população e falar que não foi uma reunião pública, foi uma reunião privada, pública, mas secreta, interministerial. Ele falou da necessidade de armar o povo, porque o povo armado não seria escravizado. Ou seja, ele está defendendo a liberdade. Não pode ser considerado nazismo isso. E também
a liberdade de imprensa, apesar dele atacar eventualmente com palavras, discutir com o repórter, ele respeita a liberdade porque ele não fez nada que reprimisse a liberdade de expressão. Inclusive ele é muito atacado com muitas fake news. Se reclamam que tem algumas pessoas ligadas a ele que tem fake news, que se investigue se isso for verdade, não do jeito que o STF fez, mas pode ser que tenha, não vou botar a mão no fogo, mas eu acredito, pelo que eu estou vendo, que na verdade é uma disseminação muito grande das informações. Existe realmente fake news, mas de todos os lados, mas assim, a disseminação da informação não é por isso. Porque eu, por exemplo, tenho vários grupos e vejo as informações correndo. A gente compartilha as notícias, as informações, e eu acho que essa é a maior forma de divulgação, tanto que ele ganhou a eleição sem investir tanto em propaganda tradicional. Hoje, o que a gente está vendo é uma tentativa de sufocar a liberdade das redes sociais, inclusive com o projeto de lei que está tramitando aí no Congresso Nacional. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque realmente não há lógica nenhuma em relacionar o governo Bolsonaro com nazismo nem com fascismo. E eu fico muito preocupado quando eu vejo o ministro Celso de Mello fazer uma comparação como essa, segundo foi noticiado, e me parece que ele já confirmou que realmente mandou aquela mensagem, porque, primeiro, ele está desrespeitando todos os 57 milhões que votaram no governo, que é a maioria, e segundo, que ele está fazendo isso claramente numa oportunidade em que está havendo uma violência generalizada em vários países, através desse grupo que se diz antifascista, e que na verdade não é isso que a gente está vendo acontecer. E aí, depois, somando isso com os outros atos do Celso de Mello, como tentar conduzir coercitivamente os generais debaixo de vara, divulgação da reunião interministerial, colocando em risco o interesse nacional, tudo isso ou coloca ele para estar realmente como um senil, com um problema já, e deve ser afastado do STF, ou então ele estaria defendendo interesses justamente para provocar uma instabilidade institucional. E é muito preocupante sim, que eu acho que ele tem que ser investigado, porque pode ter configurado inclusive crime contra a segurança nacional, abuso de poder, abuso de autoridade. Ele pode ter se enquadrado aí a essas condutas últimas dele. E eu estou aqui até com um livro que eu já li há muito tempo atrás, as folhas também amarelas, O Código da Vida, de Saulo Ramos, que foi ministro de Sarney. Foi um grande advogado, foi ministro da Justiça e tal. E foi ele que indicou para Sarney o Celso de Mello para ir para o STF. Tem uma parte do livro que ele vai e fala assim que depois, logo que indicou, ele era novo, né? Ele era bastante novo, e ele fala para Sarney, Sarney fala assim, mas ele é muito novo. Ele fala, mas esse problema o tempo conserta. Mas depois, quando ele entra lá no STF, na primeira oportunidade de julgar, ele julga contra Sarney, mas Sarney ganha a causa, mas não com o voto do Celso de Mello. E aí ele liga para saber o que foi que aconteceu. E o Celso de Mello fala, olha, eu votei assim por causa da Folha de São Paulo, acho que foi a Folha de São Paulo, porque ela fez uma matéria falando que eu votaria a favor de Sarney, então eu votei contra, mas eu sabia que Sarney não ia perder, por isso que eu votei assim, senão eu teria votado a favor. Ele diz isso. Saulo Ramos, você está falando que você votou de um jeito só porque a mídia, um jornal específico, disse tal coisa? Então você é um juiz de merda. Talvez Saulo Ramos tivesse certo, talvez o Celso de Mello seja realmente um juiz de merda e vai se aposentar, né? Isso é bom para o Brasil, mas talvez ele, em vez de se aposentar, ele deva ir para a cadeia, se ficar configurado que realmente cometeu esses crimes, porque essas condutas realmente parecem. Então, vale a pena a Polícia Federal investigar para poder verificar isso e prender. Vai ser interessante que seja feito, que a lei seja cumprida, afinal ninguém está acima da lei, não é? Bom, o que eu acho estranho essa coincidência entre o que Celso de Mello falou agora nesse final de semana, acontecendo toda essa mobilização dos antifascistas, e com a narrativa midiática, porque a gente viu a mídia falar que era
pró-Bolsonaro era antidemocrático e que os antifascistas seriam democráticos. Mas por todos os motivos que eu falei, a gente não pode dizer que o governo Bolsonaro é nazista e nem pode falar que é antidemocrático. Por quê? Ele foi eleito com 57 milhões de votos. A gente está vendo um Congresso Nacional e um STF se mobilizando para prejudicar o governo de todas as formas que pode. Por quê? Porque ele não está fazendo um presidencialismo de coalizão em que é o sistema de toma lá da cá. E isso é tão ruim porque às vezes tem algumas coisas que a gente vê contra o governo Bolsonaro, e para não falar que eu dou apoio restrito, a questão é a seguinte: hoje eu vi uma notícia que eu ainda não fui conferir se é verdade, que ele teria dado um cargo para alguém que era do gabinete de Ciro Nogueira do PP. Isso é ruim porque o Ciro Nogueira parece que responde a processo por corrupção, o PP também teve vários envolvimentos, então é muito arriscado. A gente quer tecer uma crítica, às vezes até contra o governo em alguns aspectos, mas assim, isso em si, a indicação em si não é crime, né? O crime é o que pode acontecer a partir dessa indicação. Acho ruim, se ele realmente fez essa indicação, acho ruim, já registro aqui, do mesmo modo que eu acho ruim ele ter falado que estava namorando o Rodrigo Maia há um tempo atrás, isso também não é bom, mas eu entendo que ele fica tentando se equilibrar na governabilidade e na ingovernabilidade. E sobre isso, especificamente, aqui tem um outro livro de um progressista que é tido como um dos maiores constitucionalistas e eu não gosto porque ele distorce as coisas para favorecer, mas o Paulo Bonavides, ele tem uma parte, também já está velhinho o livro dele aqui, também tem uma parte que ele fala sobre a ingovernabilidade e fala como esse é um problema a ser resolvido. Inclusive, falando nisso, o Celso de Mello tem também um livro de Constituição anotada, em que ele reconhece, falando sobre o estado de sítio e estado de defesa, que é o presidente da República que detém aquele poder. Ou seja, não são prefeitos, não são governadores, só nessas hipóteses e nos limites ainda assim da Constituição. O que a gente está vendo com essa narrativa midiática, com o Congresso Nacional e com o STF, é uma orquestração para tentar depor o presidente. Isso sim seria antidemocrático, porque ele foi eleito, ele tem aí os 4 anos para se governar, e se ele não tiver cometido um crime de responsabilidade para sofrer um impeachment, que o próprio Fernando Henrique Cardoso tinha dito que ele não existia a possibilidade de fazer o impeachment ele tendo tanto apoio popular, é isso que acontece, né? Sobre o racismo, que eu tinha falado, inclusive sobre a questão do George Floyd, eu queria acrescentar uma coisa. Se você for analisar os Estados Unidos, eles realmente têm um problema histórico, assim como o Brasil também tem um problema histórico com relação ao racismo, países que tiveram a escravidão. Mas repare que a escravidão, quando tentam associar isso aos conservadores, isso é falso. Por quê? Era a exigência do progresso econômico levado às últimas consequências que o conservador não defende, certo? Era o progressismo que levava à escravidão, porque eles queriam escravizar para diminuir o custo, aumentar a produção, forçando aquelas pessoas, desconsiderando ali o ser humano que tem naquela pessoa que estava escravizada. Então foi um espírito progressista que induziu a levar. E aqui no Brasil, inclusive, aliás, vamos lá nos Estados Unidos ainda, na 13ª emenda, e durante toda aquela discussão, era o Partido Democrata que queria manter a escravidão, né? Que hoje equivale à esquerda de lá. E aqui no Brasil foi o Partido Conservador da época do Império que aboliu a escravidão, que votou todas as leis para ir tirando, foi sexagenário, do ventre livre, depois a abolição, que todas elas foram encaminhadas pelo Partido Conservador, certo? Então a gente tem aqui uma amostra de que o conservadorismo não é a favor de escravidão, até porque é claro que o conservadorismo ele vai ser moldado em uma situação diferente em cada sociedade, porque ele vai conservar os elementos culturais, certo? Então, por exemplo, na China, um conservadorismo poderia ser associado a um comunismo, mas
Em termos gerais, ele vai defender um nacionalismo, isso sem dúvida, para que os elementos daquela nacionalidade sejam respeitados. E a mudança pode acontecer sim, que não vá, tudo pode ser melhorado, mas o problema é que a gente tem que mudar de modo construtivo e não destrutivo. O que eu vejo é que Black Blocs, Antifaz e esses grupos todos, eles vêm querendo destruir, inclusive destruindo lojas de pequenos empresários que vão ter que reconstruir tudo aquilo. Então, não vejo que essa divisão, essa disputa dentro do próprio povo seja benéfica para o país. Certo? A gente tem que honrar a nossa bandeira e tentar transformar o nosso país em uma grande nação. A gente pode aproveitar esses momentos de dificuldade para, em vez de serem obstáculos, serem degraus para a gente subir mais alto, respeitando as outras nações e respeitando, claro, todos nós, mesmo com as diferenças ideológicas. Certo? Eu peço que todo mundo sempre tente pensar de um modo assim, se guiando, buscando realmente a paz. Eu acho que os conflitos às vezes são inevitáveis, mas a gente pode resolver as coisas com uma boa conversa, sem agressão, sem violência. E agora, havendo violência, tem que haver legítima defesa, né? Então, eu acho que os patriotas devem continuar se manifestando e indo para as ruas sim, e contando com o apoio da polícia. Se houver violência, reagir nos limites da legítima defesa, certo? Um abraço a todos.